Oi, meu nome é Elaine. Eu vou apresentar para vocês a SS2599 da Sun Special. Essa máquina acompanha os seguintes acessórios: uma agulha dupla com espaço de 2 milímetros, 3 agulhas número 11, abridor para casinha de botão ou para desmanchar a costura errada, chave de fenda, tubinho de óleo, calcador universal para costura reto e zigue-zague, calcador para bainha invisível, calcador para pegar botão, calcador para colocar zíper, 4 bobinas altas plásticas, o calcador para fazer casinha de botão, 2 feltros para colocar no porta-cone, um porta-cone adicional para você trabalhar com linha dupla e uma escovinha para limpeza. Agora vamos conhecer as funções da SS2599 e como ligamos. Preste sempre muita atenção na voltagem da máquina. Atrás da máquina tem uma etiqueta que fala se ela é 110 ou 220. Essa aqui é a tomada, que a gente vai inserir na tomada da parede, que tem que ser com a mesma voltagem, ok? E esse daqui é o plug que vai na máquina. Este aqui é o pedal que você pode usá-lo também para costurar, mas essa máquina ela dispensa o uso do pedal. Você vai usá-la no botão liga, desliga. Isso ajuda muito quem tem dificuldade de acessibilidade, de mexer com as pernas, movimento dos membros inferiores. Então essa máquina, ela também é indicada para quem quer trabalhar e tem dificuldades com os membros inferiores, ok? Então vamos lá o que nossa máquina tem. Aqui é o volante da máquina, primeiro porta-cone, aqui. Esse daqui é o segundo porta-cone, eu mostrei para vocês quando a gente estava mostrando os acessórios. Olha, eu posso trabalhar com ele ou sem ele. Essa é a alça de transporte da máquina, é onde eu carrego a máquina. Guia-fio para passar linha. Pressão do pé calcador. Esse botão regula a pressão que o calcador vai fazer sobre o tecido. Estica-fio. É muito importante essa peça, porque se eu não passar a linha aqui, vai embolar. Então, importantíssimo estica-fio. Tensor da linha da agulha. A máquina vem regulada no 3, mas dependendo da grossura da linha ou do tecido, você ajusta para a sua costura ficar perfeita. Aqui nós temos o enfiador de linha na agulha, tá? Esse daqui é um auxiliar muito bom que eu vou mostrar no momento que eu passar a linha. Calcador. Esse é um calcador de troca rápida. A gente tira ele dessa forma e coloca encaixando embaixo da haste do calcador. Aqui é o porta-acessório. E para fazer com que a máquina vire uma máquina de braço livre. Aqui eu consigo costurar manga fechada, fazer bainha em calça comprida, que já está costurada. Então isso daqui é para costuras tubulares. E aqui a gente tem o porta-acessório, que você pode guardar os seus calcadores, os calcadores que vêm com a máquina, tesourinha, etc. Vamos encaixar. Agora eu vou ensinar vocês a encher a bobina, tá? A bobina que acompanha a máquina é a bobina alta, plástica. Essa aqui, ó, vou pôr na mesa. Vamos ligar a máquina. Pluga no encaixe e liga na tomada. Confira sempre a tensão da tomada é igual à tensão da sua máquina.
e liga aqui no interruptor. Sua máquina ela apita e arma. Essa é uma máquina que tem uma telinha de LCD aqui. Ela sempre vai iniciar no ponto 00, que você vai seguir aqui nesse menu de pontos que ela tem. Então, ela tem do 0 ao 100. Então, você vai... O que aparecer aqui é o ponto correspondente que está embaixo do número. Estas duas teclas são teclas para você navegar nesse menu. Então, a primeira teclinha, você anda de 10 em 10. Então, você pula de 10 em 10 pontos. E a segunda, você vai de 1 em 1. Tanto para cima quanto para baixo. Então, essas duas teclas são de seleção do ponto. Aqui nós temos mais duas teclas. Uma tecla para você aumentar o tamanho do ponto. Então, a tela de LCD vai mostrar. Ó, ele estava com 3,5. Quando esse ponto não puder mais ser aumentado, ela dá 2 bips. E o botão de baixo é para você aumentar a largura do ponto. Então, se você quer um ponto maior ou menor, e aqui você deixa ele mais junto ou menos junto. Então, essas duas teclas são de ajuste de tamanho do ponto. E essa tecla é para você informar a sua máquina que você quer trabalhar com agulha dupla, porque aí ela automaticamente reduz a largura do ponto, para evitar que a ponta da agulha dupla pegue no calcador. Aqui, ó, a gente tem a tecla deslizante de velocidade. Quando você estiver trabalhando com o botão Start Stop, que é o que a gente não usa o pedal, você vai regular a velocidade por aqui. Então, onde tem a lebre é rápido e gradualmente onde tem o desenho da tartaruguinha é o mais lento. Muito importante, quando você estiver trabalhando com o pedal, que for conectado o pedal na máquina, automaticamente esta função será desabilitada. E você passa, então, a regular a velocidade da máquina com a pressão do seu pé no pedal de controle. Mais embaixo, a gente tem a posição da agulha. Esta tecla é para você posicionar a agulha embaixo ou em cima. Então, sempre que você definir uma posição, a máquina vai parar com a agulha embaixo ou em cima. Depende da sua escolha. Essa aqui é a tecla arremate retrocesso. Então, possibilita você fazer o retrocesso nas costuras retas e o arremate nas costuras que tem pontos trabalhados. E esse daqui é o botão liga-desliga. É com ele que a gente vai acionar e desacionar a máquina. Vou encher, então, uma bobina. Vou colocar a linha aqui, no meu primeiro porta-cone. Vou passar a linha no guia-fio. Vou dar uma volta nessa bolinha, que é o que vai dar atenção para que a linha que venha para a bobina fique firme. Ela não pode ficar solta, ela tem que ficar firme. Na bobina, a bobina ela tem 2 orifícios. Eu vou colocar a linha de dentro para fora. Tá? E vou colocar aqui, ó. Colocando essa linha dessa forma, evita que a linha pegue aqui embaixo no eixo do enchedor de bobina. Vou puxar para o meu lado direito. A tecla já vai informar, a tela de touch da máquina já vai informar que ela está enchendo bobina. Você vai ver aqui. Vou segurar a parte de cima e vou acionar a máquina. Você nota que para encher bobina também você pode usar a tecla deslizante de velocidade. Se você deixar a bobina encher direto, ela vai parar automaticamente. Aqui eu parei porque não há necessidade de encher mais. Para mim já está bom. Bom, terminamos de encher bobina. Corta o excesso da linha e corta a linha aqui. Traz o pino para o lado esquerdo e retira. Não pode ficar nenhuma linha solta, corta. E vamos colocar a linha na bobina. A linha tem que sair por baixo
ok? Essa é a posição correta para eu colocar a bobina. Vamos tirar a tampinha. Colocar a bobina nessa posição, com a linha saindo por baixo. Segura a bobina e passa nos tensores. E põe a linha lá para trás. Vamos pôr a tampinha tem o encaixe certinho. E fecha. Então, aqui a gente já passou a linha da bobina. Agora, vamos passar a linha da agulha. Passa no guia-fio. Tá? Ela tem que ficar encaixadinha nesse buraquinho. Nesse aqui, ó. Desce direto. Aqui, nós temos impresso na máquina os números. Então, tem o número 1 aqui. O número 2 aqui, você consegue visualizar cada passo da passagem da linha. Então, ó, tô passando aqui embaixo o número 3. Vou passar no estica-fio. E uma coisa muito importante é você confirmar que a linha tá passada aqui, tá? Confirme, isso é importante. Após essa passagem, eu vou abaixar o pé calcador para que fique mais fácil a minha passagem da linha. A linha não vem comigo. Vou passar aqui e vou colocar nessa guia aqui, ó. No pezinho da agulha tem 2 guias. Como eu vou trabalhar com uma linha só, eu vou colocar na do lado direito. Tem que ficar bem passadinha aqui. Tá, ó, confere, bonitinho. E aí a gente vai usar o enfiador de linha na agulha. Eu desço ele. Encaixo na guia e rotaciono ele o máximo possível. Então, eu vou passar a linha aqui na guia. E vou puxar a linha lá para trás da agulha. Agora, eu posso subir o pé calcador. Passo a linha para trás, tá? Sempre passa a linha para trás do pé calcador. Agora eu vou pegar o meu tecido. Bom, ela liga sempre no ponto 1, então eu vou ir lá sempre no ponto 00. Então, aqui a gente está no ponto 00, é a costura reta, centralizada a agulha. Quando eu estou trabalhando com o botão Start Stop, eu posiciono o tecido, coloco aqui a velocidade que eu quero, vou deixar uma velocidade média e aciono o botão Start Stop. A máquina vai começar a costurar. Então, para você verificar a velocidade que você quer, esse é o mais lento e esse é o mais veloz. Terminou o tecido, para. Nunca deixa a máquina costurar fora do tecido, não é bom para ela, tá? Terminou a costura, sobe o pé calcador. Se você quiser fazer o arremate dessa costura reta, eu vou diminuir um pouco a velocidade para você acompanhar. Você aciona o botão Start Stop e você aperta o botão retrocesso. A máquina vai costurar para trás e vai arrematar. No momento que você soltar o botão, ela volta a costurar para frente. Então, numa velocidade um pouquinho maior, para trás e para frente. E quando eu quiser que a minha agulha fique sempre embaixo, eu aperto a tecla posicionamento da agulha. Porque a máquina vai costurar. Quando eu parar a máquina, a agulha para embaixo. Isso serve para eu fazer uma quina, tá? Quando eu estiver costurando, quiser fazer um quadrado. Tá? Essa é uma das funções. Quando eu quiser subir, aqui, tiro o tecido. E aqui a gente tem um cortador de linha também, para cortar a linha da máquina. Vamos escolher um outro ponto agora, um ponto zigue-zague. O ponto 3 pontinho é o 08. Esse ponto é muito bom para costurar lingerie, moda praia, malha, porque ele é um ponto para tecidos elásticos, ok? Vou pegar uma malha. Passar a linha para trás.
E vamos fazer... Como eu tenho um tecido com elasticidade aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir a tensão da linha da agulha de 3 para 2. Para não enrugar o meu tecido. E vamos começar o trabalho. Esse é um zigue-zague que prende bem, ele serve para rebater elástico também. Agora vamos fazer um outro ponto, que é um ponto trabalhado. Vamos para o ponto 22. Essa máquina ela tem 100 tipos de pontos, entre pontos utilitários e pontos decorativos, pontos para quilting e patchwork. Vamos pegar um ponto cheio aqui, o 48. Então, eu ando de 10 em 10. Fui lá para o 42, agora eu vou até o 48 de 1 em 1. Então, fizemos o ponto cheio e agora eu vou fazer um dos pontos do patchwork, que é o ponto caseado, que é muito usado e é um ponto muito bonito dela. Então, eu vou andar de 10 em 10 e vou lá no 63. Pronto. Aqui nós temos, então, 4 tipos de pontinhos feitos por essa máquina. Zigue-zague 3 pontinhos, um pontinho decorativo, um pontinho cheio e o pontinho caseado. Qualquer um desses pontos, eu aumento e diminuo a distância entre os pontos e o tamanho do ponto. A máquina, ela permite isso com estas teclas que regulam o tamanho. Então, é só aumentar ou diminuir conforme você quiser, conforme o seu trabalho. Agora eu vou mostrar para você como se faz uma casinha de botão. Eu vou trocar esse calcador, que é um calcador de costura para zigue-zague e costura reta, e vou colocar o calcador para pregar botão. Para pregar botão não, para abrir casinha de botão. Ó, esse é o calcador que nós usaremos para fazer a casinha de botão. Quando eu abro esse calcador, eu coloco o botão aqui atrás. Então, esse calcador vai fazer quantas casinhas de botão eu precisar para este botão aqui, ou um botão maior. Então, eu encaixo aqui, fecho, o botão tem que ficar preso aqui para a máquina saber o tamanho que ela vai fazer. Passo aqui por baixo, ó. Uso o espaço mais baixo do calcador, sobe um pouquinho mais. E encaixa aqui, ó, a base do calcador com a haste do pezinho. Eu vou escolher as casinhas de botão. Aqui nessa máquina é do ponto 94 ao ponto 99. Eu vou pegar uma casinha básica, uma casinha de botão simples, que é a 94. Ela tem casinha também de olho para fazer em calça jeans, em saia. Então, eu já escolhi a minha casinha de botão. Agora, eu preciso abaixar uma alavanca que tem aqui, que sem essa alavanca, a máquina não costura e não vai fazer a casinha de botão. Essa aqui, ó. Essa daqui, tá? É ela que vai dar onde que a máquina tem que fazer o retrocesso, tem que vir para frente para concluir a casinha de botão. Coloco o tecido. É bom sempre lembrar que essa casinha de botão começa da frente para trás. A nossa linha já está passada. A casinha de botão já está aqui. Vamos lá. A máquina mesmo arremata e para. Eu quero fazer uma outra casinha de botão igualzinha a essa. Levanta o pé calcador, posiciona onde você quer a outra casinha de botão. É só descer o calcador, apertar o botão liga-desliga e deixar ela funcionando. Você guia apenas o tecido, não puxa o tecido em momento algum. A máquina vai fazer tudo.
Quando ela apitar, ela está sinalizando que já terminou. Puxamos, cortamos aqui as duas linhas. E aqui nós temos a nossa casinha de botão. As duas casinhas de botão exatamente iguais, porque ela mede o tamanho do botão. Vamos cortar as linhas. Junto com a máquina vai o abridor de casinha de botão, que é este aqui, olha. Tá? Ele tem uma faquinha. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar no início da minha casinha de botão. Para evitar você ultrapassar a parte dobrada, você pode pôr um alfinete aqui, essa parte costurada. Ela fica como se fosse uma dobrinha, a gente chama de mosca. Então, coloca um alfinete aqui para você não avançar. Então, espetou. E você corta e abre a sua casinha de botão. Cuidado com o dedo para não se cortar. Tá aqui, ó. E essa casinha não desfia e não desmancha. Espeta. E vai puxando devagar para não cortar a linha que já está costurada. Então, ela vai fazer quantas casinhas você precisar, exatamente igual para esse botão que nós colocamos no calcador. Vamos tirar o calcador, subir a alavanca, que se eu não subir essa alavanca, olha, eu vou mostrar. Se eu não subir essa alavanca e eu escolher um outro ponto, como o ponto 00, por exemplo, que é a costura reta com a agulha no centro, a hora que eu descer, vou pôr o calcadorzinho aqui, a hora que eu descer para costurar, ela vai fazer um som, me informando que a máquina tem alguma coisa errada nela. Ó. Então, eu subo a alavanca, aqui tem um sensor, subo ela completamente e agora ela vai costurar. Trocando a agulha da máquina. Primeira coisa, desligue a máquina da energia. Esse procedimento deve ser efetuado com a máquina desligada. Pega um tecido, uma entretela, qualquer tipo de material e coloque entre o pé calcador e a chapa da agulha. Isso vai evitar que a agulha desça direto e vá parar lá dentro. Aqui na frente da máquina tem um parafuso que eu vou soltar ele. Então, eu seguro a agulha e solto o parafuso. Solta até a agulha ficar solta. Tiro. A agulha de máquina doméstica, ela tem uma parte reta aqui atrás, tá? É exatamente nessa posição que eu recoloco a agulha. Então, na hora de trocar, eu retiro a antiga e recoloco nesta posição. Então, volta. Vou recolocar no orifício até o fim. Põe ela totalmente para cima e aperta o parafusinho, o suficiente para a agulha ficar presa. Tira esse tecido para fazer um teste, desce o pé calcador e vira o volante para ver se a agulha não está batendo em lugar nenhum e se sua máquina está solta. Uma vez que ela estiver ok, a agulha não está pegando em lugar nenhum, ela está pronta para costurar. Outro recurso que essa máquina tem, ela abaixa esses dentinhos aqui, são os dentes que empurram o tecido para trás. Isso serve para quê? Para você fazer quilting livre, para você pregar um botão, ou mesmo aqueles bordados antigos com bastidor de madeira. Então, esse botão fica aqui ao lado. Eu vou apertar e deslizar ele para o lado de dentro da máquina. Ó, os dentes já abaixaram. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pregar um botão. Esse é o calcador para pregar botão, olha, tá? Eu vou colocar nessa posição, sempre com essa parte azul para frente. Vou tirar o nosso botão daqui, que é o mesmo botão que a gente fez a casinha, nós vamos pregar. O tecido vai embaixo. E eu vou alinhar o botão aqui.
Eu vou escolher o ponto da máquina, que é o 93. Ele já é um ponto preparado para pregar botão. Então, andei para trás, 10 para trás e vou 3 para frente. A agulha, ela já se posiciona para entrar no furinho do botão. Antes da gente ligar a máquina, a gente vai conferir se a agulha está alinhada, para evitar que ela pegue no botão e quebre. Então, ó, desceu o calcador, ele vai prender o botão. Eu vou fazer os 2 furinhos primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer a agulha e ver se ela está alinhadinha. Ó, vou fazer um ciclo completo com a minha máquina, para ver se está alinhadinho o botão. Tá, coincidentemente ficou certinho. Esse volante a gente sempre vira para frente, ok? Eu vou ligar a máquina e ela vai costurar e ela mesma vai arrematar. Pronto. Agora eu vou pôr um pouquinho mais para frente para fazer a segunda etapa. Vou ver se está alinhado. Sempre confira antes para evitar quebrar a sua agulha e liga. Ok. Se ela fizer o zigue-zague 10 vezes, está muito bom. Solta. Aqui nós temos o nosso botão pregado. Aí você tem 2 linhas aqui, a primeira e a segunda linha. O que a gente faz para esse botãozinho não soltar? Dá um nozinho. Como ele é um botão de 4 furos. E corta o excesso. Então, aqui a gente tem a casinha de botão e o botão. E mais 100 pontos que você pode usar da sua máquina da forma que achar melhor, costurando, fazendo patchwork, quilting, artesanato, tecido grosso, tecido fino. Lembra sempre que ela tem que ser ajustada. Então, se você for usar um tecido mais grosso, ela precisa de uma agulha mais grossa. Se você for usar um tecido muito fininho, diminui a tensão da linha da agulha para evitar enrugamento. Aqui em cima a gente tem a pressão do pé calcador, então vai fazer o sanduíche do patchwork, ela não precisa estar tão apertada, você coloca o calcador walking foot e dá uma aliviada, quanto menor o número, menos a pressão no pé calcador, para que transporte bem essa camada de três materiais, o tecido, a manta e o tecido. Bom trabalho, bom divertimento, espero tê-los ajudado e até a próxima.